No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, às 10h20 do matutino, na sua querida casa de Vila das Flores, o respeitado e admirado Dr. Manuel Antônio Oliveira, após uma vida dedicada ao serviço da sociedade, aos 83 anos de idade. Ele nasceu em 1937, no pequeno município de Lagoa Dourada, filho do humilde casal João Batista e Maria Rita Oliveira. Dr. Manuel foi lembrado nos principais veículos de comunicação como um dos maiores médicos do Brasil, que dedicou sua vida à saúde pública, abrangendo muitas vidas em suas quase 50 anos de carreira. Seu trabalho e compromisso com a saúde pública o levaram a receber inúmeros prêmios, dentre eles a Ordem do Mérito Cultural em 2015 por seus 43 anos de dedicação ao SUS, a Medalha da Inconfidência em 2009 por sua contribuição para o desenvolvimento regional e a Ordem do Mérito da Rede Fiocruz em 1997. Seu apelido, Doutor da Esperança, veio de seu carisma e habilidade de consolar e inspirar seus pacientes, muitos deles vindo a partir de outras cidades e estados para buscá-lo. A sua famosa frase, "Tem esperança, meu amigo", se tornou um ícone no mundo médico e se espalhou por todo o Brasil. Manuel Antônio foi casado por mais de 50 anos com Maria da Conceição Oliveira, que falecera em 2018, vítima de câncer coloretal. Eles tiveram 4 filhos, todos eles médicos, e 6 netos, todos eles seguindo a tradição familiar. Era comum ver o Dr. Manuel passeando pela rua, acompanhado da sua canta caramelo, ou lendo um livro no seu sofá favorito, que é o mesmo lugar em que ele foi lembrado nos telejornais locais. Seus amigos _start assista. Hoje se recordam dele como um médico e pai carinhoso, sempre disposto a ajudar quem precisava. A sua casa era conhecida por abrigar sempre mais do que a família, com amigos, pacientes e até estagiários que buscavam o conselho de um verdadeiro mestre da medicina. O Dr. Manuel tinha também uma paixão pela jardinagem, tendo criado em seu quintal uma pequena obra de arte com centenas de espécies diferentes de flores e plantas, sempre cuidadas com muita atenção, como se fossem suas próprias filhas. Ele era conhecido por brincar com seus pacientes, dizendo que seus pacientes são suas flores, cada um único e especial. Ele também foi homenageado em 2019 com a criação do Instituto Dr. Manuel Oliveira, cujo objetivo é promover pesquisas e projetos de saúde pública no Brasil, sendo uma testemunha desta realidade uma das plantas mais conhecidas na região, uma árvore centenária que se ergue no centro do seu quintal, plantada pela própria mãe de Manuel em 1947. O Dr. Manuel Oliveira será lembrado por gerar esperança e conforto para todos aqueles que o conheceram, sempre com um sorriso nas costas e um olhar que dizia "Tem esperança, meu amigo". Ele deixou uma marca profunda na vida de incontáveis pessoas, e sua memória continuará viva nas vidas de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ela morreu ontem, às 6 da manhã, em seus 83 anos, com a mão esquerda sobre um livro antigo. Maria Aparecida da Silva, uma nome que encanta por ser tão brasileira quanto simples, faleceu em sua casa, rodeada de amor e respeito. Ela nasceu no pequeno povoado de Santana, em Minas Gerais, na primavera de 1937. Era filha de Antônio da Silva e Maria das Graças, humildes camponeses que ensinaram a ela o valor do trabalho e da solidão. Cresceu entre as sementeiras e as colinas verdes de sua terra natal, onde aprendeu a amar a natureza e a simplicidade da vida. Maria Aparecida tornou-se professora, dedicando mais de 50 anos de sua vida à educação dos jovens do seu povoado. Ela ensinava com amor e pacientia, sem se cansar de repetir que o conhecimento é o caminho para a liberdade. Ela foi professora emérita por mais de 3 décadas, treinando uma geração de educadores que continuam seu legado.
Ela foi reconhecida pela Ordem do Mérito Cultural, Medalha da Inconfidência e título de cidadã honorária, por sua dedicação à preservação da cultura brasileira. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A tragédia chegou em 1973, quando seu marido, um mineiro corajoso, foi morto em um acidente de carro. Desde então, Maria Aparecida cuidou sozinha de seus 4 filhos, ensinando-lhes que o amor e a perseverança são as forças mais poderosas do mundo. Maria era leitora compulsiva, gostava de sentar-se na varanda ao pôr do sol e ler romances de Machado de Assis enquanto ouvia o som da chuva batendo no telhado de zinco. Ela também amava escrever poemas, muitos deles inspirados pela beleza do campo Minas Gerais. Maria Aparecida morreu, mas sua memória vive na casa onde nasceu e cresceu, repleta de toalhas de crochê, pote de goiabada, páginas amareladas de revistas antigas e caderno gasto de receitas. Seus filhos, netos e bisnetos visitam a casa todos os domingos, compartilhando histórias, risadas e lembranças sobre uma mulher incrível que fez a diferença em tantas vidas. Ela será sempre lembrada com amor e admiração. Ainda estão seus violões e sanfonas na mesa da sala, esperando por alguém que queira tocá-las. No quintal, as suas roseiras, cuidadosamente cultivadas pelos filhos de Maria Aparecida. Na biblioteca municipal, montaram um painel em sua homenagem. Maria Aparecida da Silva, uma mulher que ensinou a gente que amar é mais importante do que esquecer. Ela morreu, mas ela não desapareceu. Ainda está presente naquele quarto, com sua mesa de crochê e suas orquídeas, cuidadosamente guardadas em um vaso de cristal. Ela morreu, mas seu legado continua, como um cheiro de ervas secas que se mantém por sempre. No coração do Brasil, numa terra vibrante de ritmos e cores, nasceu Gilberto Gil, um renascimento em uma espécie de lua dourada, onde o sol se abraça ao mar, enfeitando a vida com sonhos. O seu nome parecia ter sido esculpido na própria floresta da Amazônia, num alfabeto de sombras e luas que só ele podia decifrar. A vida de Gil foi uma serenata à diversidade cultural, um hino aos sons mais purificados do Brasil. Ele nasceu no meio da música, como se a vida tivesse sido uma nota que o esperava desde sempre. E seu destino, uma harmonia entre a terra e os anões de sua alma criativa, um triângulo mágico composto por um menino, sua voz e as ritminas da terra brasileira. A infância dele foi uma sinfonia de sambas e baiãos, onde a vida parecia sempre dançar em ritmo de xícara e roda de cafuné. Naquele pequeno coração, o futuro já era uma balada dois tomavam, um misto de luzes da cidade de Salvador, do mar brilhante que toma vida como se fosse uma ondulação da sua própria alma. Mas o mundo não é apenas samba e afoxé. Foi aprender outros ritmos, viajar por terra e pelas estrelas, descobrir o reggae de Jamaica, a bossa nova de João Gilberto, o tropicalismo de Caetano e Tom. Ele conheceu as diferentes culturas do mundo, mas sempre voltou ao Brasil, sua terra natal, onde nascem suas mais belas melodias. A voz de Gilberto foi a voz da gente, uma espécie de coro que se alinha no ritmo de seu destino musical. Aquele timbre marcado, aquela entonação tão brasileira, é o som do Brasil em sua essência. E ele soube transformar esse amor pela música e cultura em algo maior, uma luta pela diversidade, pelo reconhecimento e pelos direitos de todos os povos brasileiros. E ele foi mais do que um músico, também foi ministro da cultura, um verdadeiro defensor dos valores da nossa terra. Ele fez de tudo para que o Brasil se mantivesse no mapa das culturas do mundo. E, assim, Gilberto Gil, além de ser um ícone musical, é também uma espécie de herói nacional. E a vida continuou a dançar ao som de sua música, enquanto o Brasil se beija no rosto da lua, em festa eterna, e Gilberto Gil continua sendo um sonho vivido pela gente. E a vida vai dançando e cantando, porque a música não acaba, porque nós somos ela. Naquela cidade encantadora, onde o sol derrama seus brilhos sobre a terra, nasceu Gilberto Gil, cuja vida se misturou com o caos e beleza da Bahia, enriquecendo-a com sua música. A casa onde ele nasceu foi abençoada com valores de simplicidade e afeto, em meio à rica diversidade cultural do Nordeste brasileiro. Gilberto cresceu sob o ritmo dos mercados, onde as pessoas negociavam suas vidas com um toque peculiar de amor e solidariedade, e ouvindo sons das igrejas que se misturavam com a música do vento e da chuva.
A vida era uma composição contínua, em que cada som e cor contribuía para a harmonia geral. Desde pequeninho, Gilberto demonstrava fascínio pela música, improvisando melodias enquanto brincava com a soneca das árvores. As tardes eram um banquete de sons, e o menino absorvia tudo, como se fosse uma planta que crescia em harmonia com a terra e o céu. A descoberta do acordeão foi um evento marcante na vida de Gilberto. Aquele instrumento, simples e majestoso, transformou-se em sua espada mágica, revelando sinais de um talento latente que, com o tempo, marcaria gerações. As mãos pequenas de Gilberto eram capazes de criar uma orquestra a partir dos bolsões do acordeão, e assim nasceu seu amor pela música, um amor tão profundo quanto a paixão que o coração de um menino tem por suas primeiras paixões. Ele aprendeu a tocar com a ajuda da rádio, aquelas transmissões místicas que carregavam histórias e sons do mundo todo. Gilberto escutava e aprenderia, absorvendo a música como se fosse um elemento essencial de vida. A vida na Bahia era uma composição contínua, em que cada som e cor contribuía para a harmonia geral. E o pequeno Gilberto, com seus olhinhos verdes e sua mente cheia de sonhos, já sabia que a música seria sua vida. Era assim que surgiram as primeiras composições, uma mistura de sambas e baiões que refletiam a essência do Nordeste. As notas soltavam-se como pétalas de flores em floreio, enquanto o coração de Gilberto vibrava com a energia da música. Com o passar dos anos, Gilberto aprendeu a tocar outros instrumentos, cada um deles contribuindo para a rica orquestração de sua mente. Mas o acordeão continuou sendo seu primeiro amor, aquilo que o levou às margens do Rio da Vida e o colocou na altura do céu. A música de Gilberto é uma homenagem à terra da sua infância, um registro das cores, sons e saborosidades da Bahia. É a memória viva de um menino que sonhou com a música e transformou esse sonho em realidade. E hoje, suas canções continuam vibrando, como um rio que não se esquece do mar, enriquecendo as vidas de todos aqueles que ouvem seus sons. Na juventude de Gilberto Gil, o Brasil vivia emocionado batidas do samba, sentia a suavidade do bossa nova e se empolgava com o fervor da jovem geração que chamava a si mesma de geração de 60. Aquele período foi marcado por uma onda artística que transformou o país em um laboratório de criatividade, onde a música e as artes se misturavam com os ideais da liberdade e da justiça social. Gilberto, cedo apaixonado pelo som das guitarras e pelos versos que lhe contaram os grandes nomes da música brasileira, aprofundou seus estudos musicais com fervor insaciável. Ele se dedicava ao estúdio como um escaparate de sonhos, onde as cordas de suas guitarras cantavam em harmonia com os ritmos que ele soava nas ruas do Rio de Janeiro e de Salvador. Naquele Brasil marcado pelos festivais desportivos do Carnaval e pelo fervor da Copa, Gilberto Gil compunha canções que se transformariam em hinos da juventude brasileira. A sua poesia era mais do que apenas versos, eram palavras que falavam de amor, esperança e mudanças sociais. Não foi fácil a jornada do músico baiano. Gilberto enfrentou desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. Participou de festivais estudantis, onde suas primeiras canções ganharam destaque. Nesses festivais, a juventude se unia em torno da música, dançava sem medo, cantava os sonhos e enfrentava os tempos difíceis com força. Era nesse ambiente de debate e troca de ideias que Gilberto encontrava o impulso para compor canções que falavam da realidade brasileira. Sua determinação, somada ao apoio de amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Gilberto Gil, uma luz na história da música brasileira, que com seus versos transformou o Brasil em um poema vivo, onde o som da vida se faz presente através do ritmo das batidas e do canto dos sonhos. Em meados do caminho de um percurso artístico infinito, Gilberto Gil, nossa luminária inconfessável, transcendeu as fronteiras do Brasil, impelido por uma voz que chamava o mundo a ouvintela. Aquele abraço, essa refazenda, tais melodias se transformaram em sonhos concretos, enquanto ele e Caetano, irmãos da luta pela liberdade de expressão, mergulhavam no tropicalismo. A dor de exílio, o silêncio forçado, transformou-se nessa voz que continuava sendo ouvida em países distantes. Ainda assim, Gilberto Gil encontrou a força de criar a arte do sofrimento, transformando em fogo criativo que acendeu o céu da música mundial. Ele, então, desempenhou um papel de liderança e multipolaridade no meio cultural brasileiro,
se tornando ministro da Cultura, aquele guardião das artes em seu país. Suas iniciativas foram como um rio fluente que abriu o caminho para uma nova era da cultura brasileira. E os títulos honorários, as condecorações, não foram apenas um reconhecimento ao seu talento, mas também a sua bravura de luta por um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais livre. Gilberto Gil é uma figura que nos lembra da importância de preservar nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições. Eles são as vozes das ruas do Rio, de São Paulo, de Salvador, de Belo Horizonte, de Fortaleza, de todo o Brasil. Eles são as batidas que vibram com o futebol, com o samba, com a música brasileira. Gilberto Gil é essa voz, aquela luz que ilumina um país e, por extensão, o mundo inteiro. E então, o tempo parece parar em frente ao seu trabalho, uma vida dedicada às artes, à cultura, à liberdade de expressão e à exploração do sonho. E o espaço se amplia, a vida se desdobra, como as notas de suas guitarras, dando lugar a novos projetos, a novos sonhos. Gilberto Gil é mais do que um músico. Ele é uma história viva, uma lembrança vibrante e uma promessa de futuro para uma geração que _start assista. Que _start assista. Continuará buscando inspiração nas notas de suas canções, nas palavras de seus versos e no exemplo de sua perseverança. Ele é a evidência de que a arte pode ser tanto um refúgio quanto uma arma, capaz de transformar o sofrimento em beleza e o exílio em voz. Gilberto Gil é, sem dúvida, um tesouro nacional, um símbolo da resistência e da força do espírito humano, que vive e canta no coração de todos aqueles que acreditam que a música pode mudar o mundo. Gilberto Gil, o menino que sonhava com milhões de estrelas e escrevia versos no chão sujo de um quintal em Salvador, transformou-se num ícone da música brasileira e um verdadeiro herói cultural. A sua vida é um poema de coragem, de aventura e de amor à terra que o viu nascer. Em cada nota, em cada palavra cantada, Gilberto Gil conseguiu transmitir a essência da sua identidade, uma mistura vibrante de afoxés, sambas, bossas e ritmos que saem das ruas brasileiras. Ele abriu caminhos para que a música nacional tivesse voz no mundo, sem esquecer as raízes que o nutriram. A vida do músico é uma leitura fascinante sobre a busca pela liberdade de expressão e pelo respeito à diversidade. A sua coragem em experimentar novos estilos e influências, em explorar os limites da criatividade, é um exemplo para gerações futuras. E não é por acaso que ele foi reconhecido como Ministro de Cultura do Brasil, provando ainda uma vez seu amor e compromisso com o país. Era Gilberto Gil, o menino que cantava sob o céu de Salvador, onde o sol brilhava intensamente, quente e vibrante como a música de sua alma. E ele continuou a cantar, mesmo quando o frio da censura tentava amaciar a liberdade de suas notas. Mas Gilberto Gil é resiliência, é resistência. Sua generosidade com as gerações que veem e o respeito pela tradição são lembranças que marcam a sua vida. Ele não se contentou em